Senhor presidente, voltei à tribuna para fazer um esclarecimento com relação a essa matéria do Bom Dia Brasil de hoje. Essa matéria, deputado Adriano, ela não é um atestado de que o Estado foi entregue ao novo governador com as suas contas em perfeitas condições. Aquela matéria, ela se referia mais especificamente à Lei de Responsabilidade Fiscal e à questão do pagamento de pessoal. De fato, o governo anterior deixou dinheiro em caixa e nunca o atual governo negou isso. Ocorre que as dívidas que ficaram e os restos a pagar que ficaram para este exercício, eles são muitas vezes maior do que o que ficou na conta do governo. O que fere a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela é muito clara quando diz que no final de um governo não se pode deixar restos a pagar para o próximo governo sem ter recurso, sem ter saldo em caixa. Então é preciso esclarecer, porque como não só pelo fato dessa sessão ter ampla cobertura da imprensa, mas tem os telespectadores que nos veem pela TV Assembleia, pode de repente passar a impressão de que o governo anterior a governadora Rosiana entregou um governo com as contas saneadas, o que não aconteceu. O atual governo já inclusive apresentou números da situação difícil que recebeu e que tem que administrar. Agora, nem por isso o governador Flávio Dino fez dessas dificuldades muito grandes financeiras que o governo do Maranhão enfrenta uma razão para não trabalhar, ou uma razão para não valorizar os servidores públicos. O governo entrou de forma proativa, com muitas ações positivas e que já tem grande repercussão na sociedade maranhense, e a prova disso é que a pesquisa que foi feita avaliando a gestão do governo Flávio Dino foi amplamente favorável. A ampla maioria da população aprova o governo Flávio Dino. Deputado Marco Aurélio. Deputado Otelino, agradeço a oportunidade da parte. Às vezes se coloca uma situação ignorando justamente o débito que foi deixado, como se negasse que deixou justamente o débito que foi deixado. Era melhor se não tivesse deixado nenhum real em caixa e também não tivesse deixado o débito. Estaria muito tranquilo, chegar e administrar daqui para frente. Mas chegar e administrar contas que ficaram na saúde, contas que ficaram com contratos diversos, e é o que tem justamente dificultado esse momento inicial. Ao mesmo tempo que cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, sobretudo no ponto do limite prudencial, às vezes fica fácil quando se coloca justamente as terceirizadas, porque se colocasse justamente quando faz essas contratações das terceirizadas, se esse pessoal fosse diretamente para a folha, estourava qualquer limite. E o que a gente coloca é justamente a responsabilidade do governador, que vem justamente tirando terceirizadas, preparando o concurso público. Isto é responsabilidade. Isto é responsabilidade. E justamente a situação que foi deixada, não adianta dizer que foi boa, não foi boa. Ficou conta, e é preciso que se reconheça. Quando se vai fazer uma defesa, se reconheça mesmo que ficou esse débito. Obrigado. Agradeço uma parte, deputado. Deputado Marco Otelino, aproveitando e acompanhando o raciocínio do companheiro Marco Aurélio, a gente percebe que parece que estão tentando tapar o sol com a peneira. Por exemplo, quando se fala em terceirizados, nós estamos vendo as empresas que trabalhavam na educação, que são contratos milionários, e que agora há pouco tempo o governador repassou 5 milhões para pagar os servidores que trabalhavam nessas empresas como segurança nas escolas e que não estão recebendo os seus salários. Tiveram hoje pela manhã na porta da Secretaria de Educação tentando reivindicar esse direito, quer dizer, confundindo um pouco as coisas. Na verdade, quem está devendo não é o Estado, quem está devendo são as empresas terceirizadas, que são pessoas ligadas ao governo anterior. Você quer ver uma coisa, Marco Aurélio? Por exemplo,
nós estamos vendo aqui as obras que foram quitadas, obras que foram pagas, inclusive, todos os valores sem ter sido acabadas. Nós estamos vendo aqui, por exemplo, agora a Via Expressa, que afundou uma parte da Via Expressa. Foi embora. Obras que foram mal feitas e que foram pagas e que nós temos que agora, o governo. Então a gente tem que ver essas questões também. Obrigado, companheiro. Deputado Adriano, Vossa Excelência pediu uma parte? Pedi sim. Natalino, seu tempo está esgotado. Mais um minuto, presidente, por favor. Um minuto. Só para esclarecer a questão das dívidas, não existe um governo que saia sem deixar dívidas. Eu coloco aqui um desafio para o governo atual. Se dentro de 4 anos ele sair com 0 dívida, eu não me candidato mais a deputado. Esse é o meu desafio. Todo o governo tem dívida, todo o governo tem dívida. Então, o que eu quis falar é a questão do planejamento. Aí eu volto à mesma pergunta de sempre. Como que o governo está contratando, está aumentando o salário, se ele pegou um governo quebrado? Essa é a grande questão. Então, a questão que eu estou dizendo aqui é que o governo não estava quebrado. É só isso. Eu não estou criticando o atual governo, eu não estou defendendo o governo. Eu só estou falando que o governo não estava quebrado. Então, passar essa ilusão que o governo estava quebrado, porque tinha 20 milhões no caixa, porque tinha dívida, todos os governos têm dívida, 20 milhões, tudo bem, mas o que interessa é o planejamento, é o que vem daqui para frente. Por isso que o governo conseguiu aumentar, porque estava tudo dentro do limite da responsabilidade fiscal. Muito obrigado. Deputado Adriano, eu agradeço a parte e concluo, senhor presidente, só dizendo que o atual governo ele cria condições de dar reajuste, de fazer concurso, de valorizar o servidor, quando ele já começou este governo combatendo o desperdício e combatendo contratos milionários com graves suspeitas de superfaturamento. Combatendo esse tipo de prática, o governo já consegue liberar o caixa para investir realmente na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Mas eu acho que aí mais para frente, e esses debates serão muito ricos, nós vamos poder discutir não só os débitos financeiros deixados pelo governo anterior, mas principalmente a grande dívida social deixada pelo governo que terminou e que o maranhense infelizmente paga a conta.